Como essa música tem sabor de infância. Ela marcou a minha vida, a minha história. Eu era criança quando eu a ouvi a primeira vez, no ano de 1983. A propaganda passava na TV em preto e branco. E eu brincava no quintal com a minha irmã mais nova. Quando eu vi essa música, ela me chamou a atenção. Eu corri para a sala de casa, onde estava passando a propaganda de uma caixa de lápis de cor, um caderno e vários sonhos que eu via naquelas imagens. E de repente eu comecei a sonhar, a me imaginar, tendo aquela caixa de lápis de cor e aquele caderno. Esta música é do autor Toquinho, chamada Aquarela. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta o braço, por gentileza. Muito bem. Provavelmente, quando teu filho pede alguma coisa, você se esforça para dar aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja. Comigo não foi diferente. Eu também tinha sonhos. Mas naquela ocasião, meus pais não tinham condições de me dar aquela caixa de lápis de cor da propaganda e nem o caderno. Quando eu era criança lá em Irituia, eu era uma criança assim e assado. Eu era uma criança feliz. E minha mãe contava, ela me contou, quando ela estava grávida de mim, eles moravam numa cidade chamada Mãe do Rio, uma cidade pequena. Mas nessa cidade, ela não tinha estrutura para que ela me concebesse. Então ela e meu pai foram para a cidade mais próxima, chamada Irituia, que lá tinha cartório, hospital realmente que pudesse dar uma vida mais digna na hora do parto. Então, assim eu nasci nessa cidade e fui registrado. Logo após, meus pais começaram a enfrentar algumas dificuldades, algumas turbulências financeiras naquela cidade. E eles escolheram uma terceira cidade para morar, para mudar, chamada Castanhal, que fica próximo da cidade de Belém, uma cidade mais desenvolvida. E foi lá que a nossa vida começou, de fato. Meu pai era empreendedor, ele tinha uma loja de bicicletas e minha mãe era costureira. Todos dois ralavam bastante para criar 6 filhos. E o que o Effectuation tem a ver com a minha vida, com a minha jornada? Bom, muito aplicado no mundo empresarial, este conceito que é da professora Sarasvati diz o seguinte, que o empreendedorismo ele pode ser desenvolvido nas pessoas. Embora seja um conceito novo, mas eu já tive contato com ele muito antes, na minha infância, e não sabia que realmente eu havia utilizado. O que ele diz? Ele tem 5 princípios. O primeiro deles é o pássaro na mão, que diz o seguinte, se você tem uma ideia, começa. Usa aquilo que você tem e dá o pontapé inicial. O segundo é defina perdas aceitáveis. É porque na vida, nem todo dia a gente ganha. E muitas vezes, para a gente poder conquistar algo, a gente precisa abrir mão de outras. O terceiro é colcha de retalhos, ou cresça por meio de parcerias. O quarto é faça do limão uma limonada. Ou seja, explore todas as possibilidades que estão ali ao teu redor. E o quinto, o futuro é imprevisível. Construa o seu, seja o piloto da aeronave. Pois bem, se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante, imagina uma linda gaivota a voar no céu. Assim foi o meu começo. O que eu tinha para começar? Bom, era uma manhã e eu tinha que ir para a escola. E de repente me veio à mente aquela imagem da propaganda que eu vi a caixa de lápis de cor e o caderno. E eu virei para minha mãe e pedi. A minha mãe olhou para mim e disse que ela não tinha condições de me dar nem o caderno e nem a caixa de lápis de cor. Mas ela tinha algo que ela ia me oferecer. Ela era costureira e tinha uma criatividade muito grande. Ela se dirigiu até a máquina de costura, pegou uma linha, pegou a tesoura, pegou um papel craft, que esse papel aqui era muito utilizado naquela época para embrulhar pão. Ela pegou o papel, a tesoura e começou a cortar, como se estivesse fazendo uma roupa, e cortou em diversos pedaços de papéis. Ela pegou a agulha e começou a fazer um caderninho. De repente ela virou para mim e me entregou aquele caderno naquela manhã e disse, filho, tá aqui. E pegou um pedaço de lápis preto e me entregou. E disse, olha,
é isso que eu tenho para você. Vai estudar. Então eu olhei para aquele caderno, eu fiquei atônito. Realmente eu não sabia de fato como eu iria reagir. Embora eu fosse uma criança muito compreensiva e não conformada, mas eu entendia que era uma situação passageira. Eu peguei aquele caderno e aquela mulher brava, aquela mulher determinada e cheia de fé, que ela tinha que encorajar os filhos. Eram 6. Ela pegou e passava aquela coragem através do olhar naquele caderno. Eu peguei o caderno, coloquei debaixo do braço e fui para a escola. Quando eu cheguei lá, eu percebi que vários dos colegas tinham vários cadernos. Eram cadernos muito bonitos. Eram cadernos de marcas e lápis igual da propaganda. Eu olhava para o meu, olhava para o deles. O meu não era feio. O meu não era o pior. O meu tinha uma pitada doce de mãe. Tinha uma marca artesanal. Talvez nenhum daqueles alunos que estavam lá tinha um caderno feito com tanto amor. O meu tinha. A minha mãe fez ele para mim. E foi aí que eu comecei a entender o sentido e o significado e o valor das coisas através daquele caderno. E eu comecei a estudar. E o tempo foi passando. E de repente, lá em Castanhal mesmo, já na minha adolescência, sem pedir licença, as coisas vão acontecendo. E eu já tinha ali 18 anos, precisava trabalhar. Eu precisava realmente me manter, passar no vestibular. Então, conversando com a minha mãe, eu disse, mãe, eu tenho que sair de Castanhal, porque eu estou vendo que aqui realmente a minha sorte não está. Então as pessoas antigas sempre falavam sorte. E eu seguia a manada, não era diferente. Mas eu tinha que sair dali, porque eu não estava conseguindo realmente, de fato, continuar estudando. Tinha que prestar vestibular e trabalhar ao mesmo tempo. E de repente, eis que surgem 2 amigos naquela rua que eram carreteiros. E eles conversavam muito comigo. Eu tinha muita curiosidade, eu perguntava, eu pegava o mapa do Brasil e começava a perguntar para eles, cara, qual é dessas cidades que tem no mapa que você, pelo fato de você viajar tanto, você me recomendaria para que eu fosse tentar a minha vida? E um deles falou, cara, vai para Goiânia. Eu vou levar uma carga lá, depois de amanhã vou para São Paulo, eu passo em Goiânia e te deixo. E eu decidido que eu realmente iria sair de casa, iria sair para buscar vida melhor, para estudar e trabalhar. Eu voltei para minha mãe e falei, mãe, eu vou para Goiânia. Ela olhou para mim, eu falei com muita determinação, ela disse assim, filho, como é que vai ser? Eu não tenho condições de te manter lá. Eu disse, mãe, não preocupa, eu me viro. Eu faço qualquer coisa, eu trabalho para ter dinheiro. Ela olhou para mim e disse, filho, o que eu tenho para te dar é bênção, muita oração e intervenção. Era muita coisa. Eu já tinha o que começar. Eu peguei uma sandália, coloquei na mochila, coloquei uma camiseta, 2 bermudas, uma tia minha me deu uns trocados e de madrugada eu entrei na carreta e fui para Goiânia. Levei 2 dias para chegar lá, o meu amigo pagava o lanche na estrada, foram momentos de bastante... passava muitos filmes na minha cabeça, mas eu estava muito determinado e cheio de esperança de que minha vida ia melhorar. Eu tinha esperança e eu ia lutar para que aquilo mudasse. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos, eu tenho um guarda-chuva. Em Goiânia, nem tudo foram flores, mas eu começava a andar por aquela capital e via vários edifícios. Eu não via dificuldades, eu via oportunidades. Eu via muitas coisas boas que iam acontecer comigo em algum momento, mas que eu não poderia desistir, e sim continuar aquela caminhada. Então, eu me engajei no grupo de jovens, e sem condições, mas eles me deram um colchão, eles me deram uma Bíblia. E a dona de um lote lá tinha um quartinho e me emprestou esse quarto. Ela disse, Gil, quando você começar a trabalhar, você paga ele para mim. Eu vi que você está querendo começar e está aqui. E assim eu comecei, explorando todas as possibilidades que estavam à minha disposição. E foi assim a minha vida em Goiânia. No começo foi bastante tensa, mas eu enfrentei. Eu peitei o desafio, e nesse mesmo quarto eu estudava para o vestibular, eu viajava
voltava no final do dia, comia muito pão de sal com leite no supermercado, porque realmente não tinha a grana para pagar a marmita. Mas mesmo assim, isso não me desmotivava. Pelo contrário, acredito que isso foi um combustível muito forte para que eu galgasse outros voos. E passei no vestibular, só que a faculdade era em Anápolis. Eu viajava todos os dias, foram 5 anos da minha vida, de Goiânia a Anápolis. Eu saía do trabalho, pegava 2 busões até a BR para poder pegar o ônibus que realmente de fato ia para Anápolis. Foram 5 anos. Essa jornada era difícil? Não. Talvez para alguns. Para mim, que já tinha vindo de um mindset de tantas coisas que tinha passado na minha vida e na minha infância, aquilo era mais uma aprovação. Era mais um gás que eu tinha que dar para mim. Era mais um prêmio que a vida estava me dando para que eu pudesse conseguir os meus objetivos. E eu peitei, e assim passei 5 anos para concluir a faculdade e consegui. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. Eu realmente cresci de fato através das minhas parcerias, das minhas amizades, dos meus amigos. As pessoas que estavam no meu entorno eram pessoas boas de coração. E elas estavam sempre me ajudando com grana, com lanche, com vale transporte. E me ajudando de alguma forma, porque elas estavam vendo o meu esforço. Então muita gente ali se mobilizava lá na cidade de Goiânia para me ajudar. E aquilo me dava força para eu não desistir. E eu caminhei. Terminei a faculdade, consegui realmente de fato fazer pós-graduação. E logo depois eu sonhei muito em fazer o mestrado. Esse mestrado era um triunfo na minha vida. E eu queria. Só que quando eu entrei em Belo Horizonte e eu já estava em Montes Claros. Trabalhava a semana inteira, chegava, deixava o carro da empresa na quinta-feira de manhã, pegava o ônibus, pegava carona, pegava avião, e a situação já estava melhorzinha, e eu vinha para Belo Horizonte. Passei muitas turbulências financeiras, mas eu também não desisti. Por que eu não desisti? Porque o que realmente eu queria de fato voar um pouco mais alto. Eu queria ter uma condição melhor. E tudo que estava passando na minha vida, eu sempre voltava na minha infância para recrutar aquela força e realmente me dar esse gás. E chegou o grande dia, o dia de eu receber este diploma de mestre. Foi um dia muito especial para mim. Mas antes de eu receber esse diploma, faltavam 90 dias para que eu recebesse esse título, para eu defender a dissertação de fato. A minha mãe faleceu. E eu fiquei sem chão e pensei em trancar realmente de fato o mestrado. Mas eu lembrei da força que aquela mulher tinha me passado na infância para que eu não desistisse das coisas. E eu não desisti. Eu fiquei realmente sem chão por alguns dias, recrutei forças e fui. Consegui defender a dissertação, peguei o diploma. 15 dias depois que eu recebi o título de mestre, a minha filha nasceu. Foi um presente de Deus. Então foram muitas emoções que permearam a minha vida. A educação sempre esteve presente e eu devo muito a isso, a educação. Meus próximos passos é o doutorado, um pós-doctor, porque eu sei que agora eu posso. Eu precisava startar, eu precisava começar. E eu comecei, e eu tenho certeza que essa jornada não para mais. Sobre o futuro, mesmo ele sendo incerto, mas eu convido vocês a olhar não com o olhar de um adulto, mas com a leveza e a simplicidade de uma criança. E digo mais, Vinícius de Moraes diz o seguinte: mas ele desconhecia este fato extraordinário de que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Muito obrigado.